começando o Quintou com Cultura aqui na Araru TV e hoje o assunto é comunicação local. A gente vai ver a roda do tempo girando ao vivo. Há 18 anos, em 2008, eu e os colegas estudantes da Universidade Veiga de Almeida e mais algumas pessoas daqui de Araruama interessadas em jornalismo, criamos um grupo para praticar telejornalismo e videoreportagens, fora do ambiente acadêmico. A gente criou a primeira web TV da região, Araru TV, e que anos depois virou ponto de cultura audiovisual. De lá pra cá muita coisa mudou no jornalismo, na tecnologia, na maneira de formatar e na maneira de consumir as notícias. Mas a vontade de fazer comunicação local de qualidade, isso não muda. Para provar isso, eu tenho a honra de receber um grupo de estudantes de jornalismo, também da Universidade Veiga de Almeida, que estão fazendo um trabalho excelente e que está só começando, mostrando que é possível fazer comunicação local de qualidade para as plataformas digitais. É o Entre Pontos. Entre Pontos. Prazer receber vocês aqui. Poxa, hoje é uma coisa, quase que um fechamento de ciclo, quando a gente vê vocês fazendo esse trabalho que é muito parecido, lembra muito o que a gente fazia em outro contexto, em outra realidade há 18 anos atrás. Isso é muito bacana. Queria que vocês falassem o que é o Entre Pontos. Primeiro, a gente quer muito agradecer por essa oportunidade de estar aqui, falando. É ótimo. Nós estamos muito felizes com esse momento. A gente adora a Araru TV, adora o trabalho de vocês, então é uma honra poder estar aqui. Sair de um curso que a gente fez com vocês para agora estar iniciando um projeto e sermos parceiros até, né? Legal. Então, muito obrigada. Eu sou Nicole de Almeida, sou estudante de jornalismo. Eu sou Larissa Reis, estudante de jornalismo também. Eu sou Maria Eduarda, estudante de jornalismo também. E nós somos todos da mesma turma, a gente faz faculdade de jornalismo, já estamos no 5º período, né? Isso. Desde o começo a gente iniciou juntos. E desde o começo já existia a ideia de criar alguma coisa, da gente ter algum projeto, colocar a mão na massa para ter experiências, praticar, porque nós somos um grupo muito disso, de praticar, querer fazer muitos projetos, muitos trabalhos e ficar muito empolgado com isso. E aí, esse ano, realmente, que se firmou a ideia, de que a gente chegou no momento de... Estamos no 5º período, quase acabando a faculdade, então a gente tem que ter alguma experiência, tem que ter alguma prática, porque senão como que a gente vai chegar no mercado de trabalho depois? Sendo que agora é o nosso momento de aproveitar mesmo, o momento de praticar, de errar muito, de entender como funciona. Então surgiu a ideia, a gente se juntou, nós três mais o Cauã, que é o nosso outro amigo e o outro diretor do Entre Pontos, E a gente falou, vamos criar um projeto, vamos. E aí a Duda já veio com uma oportunidade de evento pra gente ter logo depois, então a gente falou, é isso, vamos estruturar agora e vamos começar. E nasceu então o nosso laboratório de experimentos, que o Entre Pontos é nada mais do que isso. É um espaço pra gente poder praticar, pra gente poder errar, pra poder acertar, entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mostrar muitos bastidores de como funciona o meio da comunicação, mostrar a rotina universitária, mostrar como que é você ser da comunicação, ser universitário, entrar no mercado de trabalho, fazer coberturas de eventos, seja o jornalismo esportivo, seja o entretenimento, seja o cultural, e para todos os nichos ali, pra gente entender onde que a gente pertence, afinal. Bacana. Vocês quatro, são de Araruama? Não. A Larissa é de Saquarema, o Cauã é de Cabo Frio e a Nicole é de Araruama. E vocês estão no 5º período, fazer as contas aqui, ano que vem vocês já são jornalistas formadas. Sim. Já vai tirar um nervosismo. Fala um pouco sobre esse sentimento de ano que vem vocês já estarem com o diploma na mão, no mercado. Cara, eu acho que é um sentimento meio assustador, assim, porque... Como a gente falou, a gente não sabe muito que área a gente quer seguir. Então a gente está explorando tudo pra saber. Então a gente pensar, caraca, a gente tem praticamente um ano pra decidir o que a gente quer fazer. Porque não é só o jornalismo, Tem o jornalismo esportivo, tem o jornalismo de cultura. E então, a cada período também a gente vai aprendendo coisas novas. Aí você fala, nossa, isso aqui é interessante, acho que dá pra fazer isso também. Aí depois vai outro período, nossa, isso aqui é interessante. Aí vai mudando, então é um sentimento, de felicidade por estar encerrando finalmente essa parte, que a gente tá ansiosa pra isso, mas também um sentimento de nervosismo, não vou ver as meninas o tempo todo, na faculdade o tempo todo, não vai ser aquele negócio, tem aula hoje, tem aula amanhã, tem prova, então é um sentimento misturado, assim. É um medo, pelo menos eu tenho. Caraca, eu tô no mercado de trabalho, eu tenho que ser alguém, será que eu sei, eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir um emprego? Caraca, será que vai dar certo? Se eu conseguir empresário, não vou. Mas
Mas é bom, tipo assim, parece que passou muito rápido. Eu Tipo também assim, senti parece que o muito nosso primeiro rápido. período foi, sei lá, no passado. Só que não foi, e acontece, tipo, na nossa faculdade, pelo menos, no nosso curso, acontece tudo muito rápido, tudo ao Sim. mesmo tempo, uma coisa atrás da outra, assim, e a gente não para. Então tudo parece que aconteceu tudo em um ano só. Vou dar um spoiler pra vocês, vai dar tudo certo. Assim, isso aí sem dúvida, até porque a gente está vendo, a gente consegue visualizar um pouquinho, né? Por exemplo, todo curso que a gente faz, a gente já sabe, só de olhar, né? Quem é que vai vingar, né? Quem é que vai daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos tá no mercado, e eu acredito muito no potencial de vocês, pelo que a gente já conviveu, né? A gente conviveu um pouquinho há um ano atrás, mais ou menos, quando a gente fez uma oficina de audiovisual, e a gente percebeu assim no dia a dia ali que não, essas meninas vão arrebentar, elas vão dar trabalho. E mercado local, a gente fala um pouco sobre isso aí, o pós-faculdade. O que vocês enxergam do mercado local? Ele assusta ou ele anima? Mercado de trabalho. Ele desanima, né? Desanima. Ele desanima um pouco. Mas assim, eu acho que depende também da vertente dos olhos que a gente olha. Porque, tipo assim, com o Entre Pontos, a gente espera que seja um projeto que passe de ser apenas um simples projeto universitário, realmente se vingue para algo profissional e algo sério, essa é a nossa intenção. Então, tipo assim, pra gente entrar no meio do mercado, assim, com o Entre Pontos, eu acho animador. Porque o mercado local, ele é meio complicado, né? Coisa que a gente sempre discute na faculdade, os professores sempre falam que tem muitas oportunidades, porque na região dos lagos a gente tem muitas pautas boas para serem abordadas de todos os lados, todos os sentidos. Então a gente tem um local para ocupar, que muitas das vezes as pessoas não têm tantos meios que ocupam corretamente. Então não trazem pelo menos um jornalismo sério ali, um jornalismo ok, um jornalismo oficial, e trazem uma comunicação entre aspas, né? Então eu acho que para começar algo novo é super animador, mas se a gente não tivesse um projeto, tivesse depender de entrar em alguma coisa, eu acho que é falta meio... muito apoio, né? Tipo, Sim, não tem tanto incentivo. Um incentivo pra você se firmar naquilo, porque é como você falou, a nossa região, ela é enorme e, tipo assim, é uma região turística, a gente tem muita coisa pra falar, tem muito o que mostrar daqui, só que como não tem esse apoio de outras pessoas que têm a experiência que a gente tá começando agora, isso desanima um pouco. Aí, como a gente teve a cara tapa assim, entrou e falou, não, vamos na ver fé, no que vamos dá, ver se vai dar. Acaba Mas- sendo também muito apenas concorrência. Tipo assim, Sim. todo mercado de trabalho é muita concorrência, mas a gente percebe que às vezes é mais nichado ainda, que é aquela questão de você ter contatos. Se você não tem contatos, você não nem consegue pensa em nada. entrar, porque você vai ficar fora da panelinha, do clubinho. É bem complicado. É, por aí, né? Eu pergunto isso porque lá nos 18 anos atrás, quando a gente estava terminando o curso também, a gente passou pela mesma situação. Cara, o mercado de trabalho hoje, para o jornalismo, hoje principalmente, você ser empreendedor é fundamental, né? Porque os grandes grupos eles não vão receber todo mundo que está se formando, não tem, e os grandes grupos já não são tão grandes assim, né? A comunicação hoje já está meio que descentralizada. Temos alguns veículos importantes, mas que não comportam toda essa quantidade de gente que tá se formando, de bons profissionais que estão se formando. Mas eu vou aproveitar até para relembrar que faz um merchan do meu livro. Você faz um favor, pega esse livro para mim, por favor. No livro que eu estou lançando agora no dia 10 de abril, na Casa de Cultura, chamado Acabou o Papel, eu conto um pouquinho dessas histórias de jornalista recém-formado aqui na região, né? E como isso é maravilhoso, como isso é assustador, né? E pelo que eu estou ouvindo de vocês agora, continua sendo tão maravilhoso, tão assustador quanto, né? É um ciclo que vai se renovando sem que muita coisa seja mudada, né? Bom, agora eu queria falar um pouquinho individualmente de vocês, né? Eu queria que cada uma falasse um pouquinho do que
sonha... É aquele negócio, hoje vocês sonham porque amanhã pode ser que vocês descubram algo diferente e mude tudo. Mas hoje, se o diploma viesse hoje, quem seria a Larissa, quem seria a Eduarda, quem seria a Nicole, jornalista? Em qual área você atuaria? O que você estaria buscando dentro do jornalismo? Eu acho que eu e a Larissa vamos pro mesmo caminho, que é o jornalismo esportivo. Desde que a gente entrou na faculdade, a primeira coisa que a gente bateu falou, a gente é jornalista esportiva e a gente tá com isso até o final. Então eu acho que a gente tá no mesmo caminho. Então se eu pegar diploma hoje, você fala assim, você tá fazendo o que hoje? Eu falei, jornalismo esportivo. Se Deus quiser, em algum clube, Flamengo, pelo amor de Deus, né? Não. Jornalista torcedora. Mas isso é uma coisa que eu vi acontecer de uns tempos para cá. Eu sempre gostei de jornalismo esportivo também, né? Nunca quis atuar diretamente no jornalismo esportivo, mas sempre consumi muito, gosto muito até hoje. Não fico um dia sem ver as notícias do meu Vasco, entendeu? Mas de uns tempos para cá, vamos botar assim, eu vou falar na condição de veterano. Antigamente, jornalista esportivo, ele não tinha time, não tinha clube. E de uns tempos para cá isso mudou e eu achei muito bacana você poder defender a visão do teu clube, né? Quem te inspira hoje dentro do jornalismo esportivo? Quem inspira vocês? Quem você acha que, poxa, isso aí é um nome que eu queria ser assim quando eu crescer? Cara, é porque, tipo assim, eu acompanho muito mais jornalismo esportivo mais, tipo, de entretenimento. Tipo, a Cazé TV. Cazé TV, isso aí. A GE também, que também é da Globo, que agora tá no YouTube. Mesma pegada, né? São a mesma pegada. Então, tipo assim, eu não tenho um jornalista específico que eu me inspiro. Eu me inspiro nesses canais, que eu acho que é mostrar o jornalismo esportivo de um jeito mais leve. De um jeito mais brincalhão. Claro que tem a parte séria, quando precisa ter a parte séria. Mas eles levam, tipo, um jeito mais tranquilo. E agora cada TV tem a divisão, tipo assim, se tá tendo Flamengo e Vasco, vai ter um jornalista que é flamenguista e vai ter um jornalista que é vascaíno. Então, tipo, eles vão mostrar os dois lados do time com um jeito torcedor. Então, acho que essa é a minha inspiração maior. Eu também tô nessa vibe aí. Tipo, é muito legal, tipo, porque a gente via muito uma coisa muito séria. Você tem que estar lá concentrado, imparcial, né? Não pode deixar demonstrar. Só que agora não, agora mudou, como você falou. Tipo, você pode deixar de uma forma mais leve, você pode deixar de uma forma mais tranquila. E esses canais, eles trouxeram isso pra gente. Então eu acho que também é o que mais me inspira, assim, ver essas pessoas levando de uma forma tranquila, de uma forma leve, assim, de coração mesmo, de gostar do que está fazendo. Eu acho que é isso. Isso é muito bacana, porque quando a gente assiste esporte, quando a gente assiste futebol principalmente, que é um esporte mais popular aqui, eu sempre sentia falta dessa linguagem do torcedor aliado ao jornalista, né? Do palavrão, às vezes, né? Porque, poxa, não tem como assistir futebol. Às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais letrada, educada, que às vezes sai um palavrão quando você está assistindo futebol, né? E aquela linguagem do dia a dia, aquele sentimento do torcedor também, isso aí eu acho muito, muito bacana, muito, muito interessante dentro do jornalismo oficial, vamos botar assim. Nicole. Então, eu acho que dentre todas aqui, eu sou a que menos vai ter algo certo pra falar, porque eu não decidi um lado certamente. Porque, tipo, agora a gente tá tendo mais experiência com o esportivo, né? Então eu tô achando muito interessante, muito legal. Só que eu acho que eu tenho um lado maior para entretenimento, mais cultural, mais meio artístico ali, eventos. E eu percebi isso, tipo, em momentos que eu ia pra shows da região mesmo. E aí eu vi o pessoal, eu percebi que ao invés de prestar atenção no show que eu tava assistindo, eu tava prestando atenção nos bastidores. E quem tava trabalhando, quem tava fazendo as filmagens, tava fazendo as entrevistas. E eu falei, cara, eu acho que é isso. Então, acho que se eu tivesse que escolher, eu iria pro lado de eventos, entretenimento e cultura. Eu te entendo bem. Eu também tinha essa pegada. E isso é horrível, sabe? Porque às vezes a gente deixa de se divertir por um lado, por outro lado a gente se diverte também, porque é uma coisa gostosa de fazer, você acompanhar esse bastidor com outro olhar, né? Mas a gente acaba, às vezes, perdendo o show, assim, eu percebi, acho que foi nos últimos shows que eu fui pra Saquarema, que
foi, um grupo que eu gosto muito, do Oriente. Eu percebi que às vezes eu tava olhando no palco e depois, gente, cadê o Oriente? Eu ia ver, eu tava olhando aqui, ó, embaixo. Quem tava fazendo a gravação, quem tava com câmera, microfone e tudo mais. E era essa galera que eu ficava, cara, eu quero estar junto com eles. E eu ficava sempre assim. Então eu acho uma área muito maneira, muito interessante. Outra coisa, jornalismo local. Aquele jornalismo que fala para a população que está ali do teu lado, né, que fala do que está acontecendo, que as grandes mídias não repercutem tanto. Como vocês enxergam o jornalismo local, a produção de jornalismo local hoje aqui na região, principalmente em Araruama, né, que é onde a gente está hoje? O que você acha interessante, o que você acha desinteressante? Fala um pouquinho cada uma, por favor. Então, né? Eu acho que o jornalismo de fato, como eu já falei, tá meio escasso. Não se vê mais tantos jornalistas sérios com a vontade de fazer reportagens e matérias realmente sérias. Aqui é bem poucos veículos que a gente consegue pautar que está ok. Mas eu acho até que tem uma grande dificuldade, porque você vai ver, tem muitos veículos na região, tem muitos perfis, muitas páginas que se dizem jornalistas e aí começam a lançar as coisas, e eu acho que isso até descredibiliza um pouco o jornalismo local. Porque você vai ver uma página da região que vai buscar mais o lado sensacionalista da coisa, tipo, quer postar qualquer notícia pra ganhar visualização, viralizar, e então nessas vezes eles não vão ter tudo que a gente estuda na faculdade, não vai ter uma ética que vai mostrar coisa que não deve ser mostrada, vai falar de uma forma que talvez não seria a forma correta de se falar, não vai ter um mínimo do estudo, que você vê muitas páginas que diversos erros de português, diversos erros na informação da notícia que eles vão passar. Então eu acho que isso acaba descredibilizando muito o jornalismo local. Mas os poucos veículos que tem, eu acho que eles fazem um bom trabalho até, eu gosto de acompanhar. Bom ouvir isso de você, porque eu achei que eu tava ficando maluco. Toda vez que eu falava isso, né, e eu não encontrava eco nas minhas palavras, eu falei, cara, será que mudou a forma que as pessoas estão... Mudou, mas mudou tão radicalmente a forma que as pessoas consomem a informação, né, que as pessoas estão aceitando qualquer coisa, e realmente não, ou que está se produzindo qualquer coisa, às vezes essa caça a like, essa busca desenfreada ao like, ela atrapalha o processo jornalístico, né? Uhum. Larissa, o que você acha dessa questão do jornalismo local? Eu acho que, tipo assim, a internet é o meio que a gente tá tendo muito bom. Por exemplo, a gente de começar e poder iniciar, a internet ela é uma coisa que vai ajudar muita gente. Só que eu vejo que muitas pessoas pegam disso pra quererem se tornar um jornalista, agir como um jornalista, e acabam atrapalhando realmente quem quer fazer o bom trabalho, né? E é como a Nicole falou, tem páginas que realmente fazem um bom trabalho, só que tem muitas páginas que usam disso pra si mesmo, pra si próprio, pra botar o que elas querem, pra pôr da maneira que elas quiserem, e acabam tirando a ética e todo o profissionalismo, né? Toda a mensagem correta que se deve passar através do jornalismo. Por isso até eu acho que tudo que a gente fala muito todos os dias na faculdade, a gente tem que continuar lutando pela PEC do diploma. Tipo, realmente... Porque a gente percebe que não é qualquer pessoa que pode se dar o nome de jornalista, só criar um perfil e vou sair divulgando. Porque tem toda uma ética por trás, tem todo um estudo de uma forma, porque a comunicação é tudo na vida. Principalmente o jornalismo factual. Você vai acabar falando de um caso que aconteceu na comunidade, você tá mexendo com vidas, são vidas que serão afetadas. Tipo, se eu vou falar de algum caso de crime, é uma vida que tá sendo afetada ali para ambos os lados. Então eu tenho que ter o máximo de responsabilidade com a informação que eu vou passar, para passar da melhor forma possível. Por isso que a gente fica 4 anos na faculdade estudando para quando a gente se formar fazer um bom trabalho. E é saber a maneira de formular uma frase, é saber em que momento eu posso usar isso, em que momento eu posso usar aquilo. E isso a gente aprende na faculdade, essas coisas a gente vai aprendendo. A gente teve até a palestra, né, nessa semana agora, a gente teve uma palestra qual é o nome? Da Julia Navarro. Julia Navarro. E ela falou muito sobre isso. Porque muitas pessoas acabam falando de qualquer forma e não pensam no que pode afetar, no que pode transmitir através daquilo, né? E a gente, na faculdade, a gente aprende isso. Acho que o jornalismo tá perdendo... O jornalismo
assim, que as pessoas querem impor nas pequenas cidades, tá perdendo muita ética. Não, tá faltando ética, não tá tendo a ética de ter a noção do, nossa, não posso falar dessa maneira, porque senão eu tô falando de uma pessoa, tô falando de uma vida. Eu acho que é por isso que na faculdade eles falam tanto sobre ética. Tipo, a gente tem, todo semestre praticamente a gente tem aula de ética, porque eles sempre falam, gente, o que falta mesmo no jornalismo é a ética. Então, como a Larissa falou, acho que com as redes sociais hoje ficou muito mais fácil. Qualquer pessoa pode pegar, criar um nome lá, uma página e começar a postar. Porque como você falou também, o caça-like. Ah, se tiver um acidente de carro, a pessoa só vai tirar foto e falar, gente, teve acidente de carro, sei o que. Eles não vão procurar por que o que aconteceu, se teve vítima, se o socorro chegou rápido. Não, eles só vão pegar e postar, acidente de carro em tal lugar. E eles postam, tipo, eles querem tudo em tempo real pra viralizar mais rápido, ser o primeiro. Exatamente. Eles buscam ser o primeiro ao invés de ser o melhor. Então, tipo, aconteceu um acidente agora, eles só vão já expor a pessoa que tá ali caída, vai expor e vai falar, e isso é horrível. Às vezes a família não ficou sabendo ainda. Exato, as famílias acabam sabendo pela notícia e não tem a noção, tipo, meu Deus, tá bem, não tá bem, aconteceu alguma coisa ou não, e só gera mais pânico na cidade, mais desespero. E às vezes aumenta a notícia também, né? Às vezes não é uma coisa tão absurda, eles botam uma coisa lá absurdo só pra ter esse like, compartilhamento. Um dia desses eu vi uma coisa que eu falei, poxa, parei por aqui. Uma página oferecendo R$20 aos motoboys que informarem em tempo real um acidente na estrada para que eles que mandassem um vídeo, né? Eles estavam comprando vídeos de acidentes de motoboys. Eu falei, cara, que horrível. Os abutres estão à solta. E essas mesmas páginas, o que me assusta mais é que essas mesmas páginas, elas oferecem estágio de jornalismo. Exato. Inclusive, a Nicole recebeu ontem uma proposta ontem, né, Nicole? E às vezes as pessoas vão, bons estudantes que vão se formar daqui a pouco, eles vão e entram nesse circuito, né, desavisados ali. E, enfim, isso eu estava assistindo e estava me dando um certo desgosto do processo, né? Vocês me ajudaram a regostar do jornalismo que está chegando aí, porque realmente é assustador o que a gente vê acontecendo aí nessa migração do jornalismo para cada vez mais o jornalista ocasional, que acaba ocupando o espaço que o jornalismo profissional não ocupou, né? Eles estão tomando esse espaço e a coisa vai se deturpando ali, mas faz parte do processo, né? E explica como é que funciona o Entre Pontos? São vocês 4, tem mais gente envolvida? Então, por enquanto só nós 4. Só que em alguns eventos a gente chama nossos amigos da faculdade para participar, que a gente chama eles de estagiário, fica brincando com eles, chama eles de estagiários. Porque dependendo, tipo, no penúltimo evento que a gente foi, que foi o Jogo Beneficente, foi um evento grande. E primeiro evento nosso, então a gente chamou uma galera boa, foi tipo 10 pessoas lá pra fazer esse evento. Mas o Entre Pontos mesmo é só nós 4 por enquanto, mas quem sabe algum dos estagiários aí ganha a oportunidade. Especialmente no Entre Pontos. A gente tem amigos muito dedicados e eles, tipo, estão apoiando muito o nosso projeto, querem que a gente realmente cresça e estão chegando cada vez mais junto. Então, quem sabe a gente não abre, tipo, a nossa diretoria para eles vamos também. Conversar primeiro. Isso é muito legal. E como foi esse primeiro evento que vocês foram cobrir? Conta como foi a história do... Nossa! Caótico. Muito caos. Como eu falei, não sei se a Nicole já falou, que eu consegui esse estágio, entre aspas, pra gente, porque a Jeane, que é uma pessoa que tipo, me ajuda muito em questão, me dá muito apoio em tudo, ela falou, vai ter um evento beneficente no Rei Pelé, e estavam querendo jornalista. Eu falei, vê se você não consegue colocar estudantes de jornalismo pra poder já praticar e tal, porque a Nicole tá com a ideia de criar um Entre Pontos, e seria uma boa oportunidade pra gente estar cobrindo um evento, né? Que ainda mais no estado de Rei Pelé, né? Pra eu e a Larissa, então, e o Cauã, é a nossa área favorita. Aí ela falou, vou tentar. Aí ela conseguiu entrar em contato com algumas pessoas e conseguiram colocar a gente lá dentro. Só que a gente, tipo assim, tinha 2 semanas. Uma semana pra lançar o Entre Pontos e uma semana pra divulgar o evento. Então foi uma correria que só... Uma semana e meia. Uma semana e 2 semanas. Porque foi numa quinta-feira, eu cheguei com a ideia, vamos criar o Entre Pontos. A Duda falou, tem um evento tentando colocar pra gente. A gente falou, beleza, temos esses dias pra lançar um Entre Pontos, pra gente ter um canal e
menos de uma semana pra gente participar do nosso primeiro evento. De uma semana também, porque foi de sexta a sexta. Foi. Na quinta meio que não conta, porque na quinta vocês só jogaram assim a A informação. ideia, e na sexta A gente, vamos fazer. Aí na sexta que a gente foi pra dentro, no sábado a gente já tava gravando. Foi uma loucura. O bom é que nós somos um grupo, desde o primeiro dia que a gente se uniu, de ser topa tudo. Então, assim, pro lado profissional, a gente nem precisa escutar a ideia. A Duda só falou, talvez eu tenha um evento, se vocês se interessarem. Eu só vi um monte de Todo mundo, partiu. vamos. Depois, fale mais sobre o evento, né? Já que a gente eles vai. falam primeiro pra depois descobrir o que é. Eu falo, vai ter, vamos. Só isso. E aí que tá surgindo as coisas, né? E o primeiro evento também acho que foi muito caótico pra gente, porque foi um evento na região, um evento local, mas um evento tecnicamente de grande escala. Porque era um jogo de futebol, a gente ia fazer a cobertura ao vivo ali do jogo, e não era um simples jogo, era um jogo beneficente em prol de um dono de uma ex-escolinha do bairro das Três Vendas. Era o famoso Lico lá. Ele foi um grande jogador, só que um jogo, acho que 6 anos atrás, né? Ele sofreu um AVC e teve que parar. Durante o jogo ele sofreu um AVC e aí ele teve grandes sequelas e não consegue atualmente jogar. Porém, ele é muito querido pela comunidade dele. Eles formam ali, foi uma família, né? Algo muito bonito de ver. Foi muito bonito mesmo o evento. E aí eles resolveram se juntar, 2 times ali dos bairros, e fazer um jogo beneficente em prol dele. Então a gente tinha uma missão, além de cobrir um jogo esportivo em tempo real, a gente tinha que fazer uma homenagem pro cara homenageado, né? A gente tinha que passar a história dele, quem é esse cara, o que tá acontecendo, o porquê desse jogo, quem são essas pessoas. Então a gente veio milhões de ideias ali de fazer um conteúdo multiplataformas, que também foi muito complicado. Em uma semana, nós que éramos apenas 4, porque a princípio a gente também não tinha conseguido amigo nenhum no início, a gente ia na cara e na coragem com nós 4, e aí, metade da semana, nossos amigos falaram, pô, ideia interessante, a gente falou, querem chegar junto? Aí eles, vambora. E aí conseguimos fechar uma equipe de 10 pessoas pra ser um fotógrafo, outro social media, e os outros entrevistadores, outros que vai filmar, vai gravar tudo ali certinho. E aí a gente entendeu o que é o evento, puxar cada história ali, montar um roteiro, montar toda a pauta, tudo certinho. E meio que a gente descobriu toda a história na hora, né? Porque, tipo, a gente não conseguiu ter um contato antes com o homenageado, com o jogador, a gente não sabia qual eram os times que iam jogar, a gente descobriu literalmente na hora. Então, eu acho que esse desesperinho de, tipo assim, ai meu Deus, o que a gente vai chegar, vai fazer o quê? Quem são as pessoas? Então, bateu um desespero, mas foi ótimo. E fora os imprevistos que aconteceram na hora, né? A gente acho que nunca correu tanto. Acho que correu mais do que os próprios jogadores em campo. E um dia que tava, tipo assim, tava nublado, aí depois abriu um sol quente, aí depois começou a chover, aí depois abriu o sol de novo. E aí a gente transmitiu o jogo através de live no YouTube, que o YouTube não tava colaborando com a gente também pra abrir a internet acabou, a bateria hora. acaba, aí troca o celular. Aí a gente não conseguia se comunicar porque o campo era gigantesco, a gente tinha que sair correndo atrás do campo pra poder falar com outra pessoa do outro lado. Ai, mas foi muito bom. Foi uma ótima experiência. Jornalismo de guerrilha total, né? Sim, foi. Ainda mais que era a primeira vez da gente fazendo qualquer coisa, assim. Foi. Aí a gente não sabia, a gente tava aprendendo na hora, tendo que se virar com um monte de coisa. Mas foi muito bom essa experiência, foi bem legal. Foi muito interessante, a gente conheceu pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, que acompanham o Entre Pontos até hoje, muito bom isso, continue acompanhando. Eles estão dando muito apoio pra gente, né, chamando pra vários eventos também, pros outros jogos, pra gente ir junto. Então foi uma experiência muito interessante pra todos nós. Legal. A cobertura que vocês fizeram depois já foi em outro estilo totalmente diferente, né? E ficou muito bacana também. Fala um pouquinho como é que foi lá a cobertura no evento no Genissano. A gente foi pro evento Sarau da Mulherada lá no Genissano, que é um evento que eles fazem todo ano. Foi a 3ª edição esse ano, né? Que eles fazem... fazem as mulheres se apresentarem lá e teve... tipo, de um teatro lá, né? Tipo, eles abrem um palco pra ser o espaço das mulheres e as mulheres no centro e elas terem voz. Então você pode chegar lá e fazer a apresentação que você quiser, livre. Teve muitas poesias, teve teatro, teve sketch, né? Teve monólogos, teve música também, teve música, canto. Lá. Então foi um evento assim muito interessante, muito enriquecedor da gente estar assistindo. As mulheres levantaram pautas excelentes, absurdas. Foi incrível. Foi muito lindo. Principalmente na semana, na atualidade, mulheres. Não, nem disso, mas na atualidade a gente tá com muitos casos horríveis das mulheres, né? E a gente agora também tem o caso daquela menina
lá do Rio com... Sim, tipo, a onda de violência crescendo absurdamente. Então, as mulheres conseguiram trazer isso pro palco de forma absurda. A gente até fez umas entrevistas com alguns artistas, a gente lançou essa semana no nosso perfil. Então, são entrevistas, assim, enriquecedoras. A gente não quis nem cortar. Porque a gente não sabia o que cortar. Se a gente pudesse, a gente deixava uma hora de entrevista, porque foi lindo demais. Porque elas pautaram coisas absurdas, importantíssimas. E cobrir esse evento até que foi um pouco mais fácil comparado ao esportivo. Foi um evento menor, tanto é que a gente não teve a equipe de 10 pessoas, foi uma equipe mais curtinha. E a gente conseguiu aproveitar mais, relaxar mais, de forma mais tranquila. E eu acho que é porque também a gente já sabia a noção de como é cobrir um evento, né? Então a gente já sabia os perrengues que a gente teve na última, a gente pegou e falou, não pode acontecer isso. Então a gente já foi com uma ideia do que a gente tinha que fazer. E também menor e ajudava bastante. Criou uma logística ali para poder, né? E na prática, isso aí é fundamental. E, né, a importância do evento também, as mulheres, por sinal, temos 3 mulheres aqui, né? Mas assim, eu vou pedir para o Cauã se apresentar também, né? Sim, com certeza. Porque vamos dar oportunidade para os homens também. Eu sei que vocês estão mandando geral, vocês predominam no nosso jornalismo. Depois você volta. Sim. Cauã, um prazer te conhecer também. Quem é você? Como você chegou no jornalismo e qual a tua área que você sonha atuar? Então, de início, lá na época de escola, era aquilo, eu sonho de molequinho, ser jogador de futebol. Você é de Araruama também? Não, sou de Cabo Frio. Cabo Frio. Então temos Cabo Frio, Saquarema e Araruama aqui, representados, né? E a região dos lagos. Isso aí. E aí lá naquele sonho de molequinho, ser jogador de futebol e tal. Aí beleza, acabou não dando certo, fui pro basquete, também não deu certo. E aí eu pensava, tem que tomar um rumo na vida e tal. E eu acompanho muito futebol, né? Sempre acompanhei todos os esportes. E sempre me apaixonei por diversos profissionais da comunicação, eu via eles fazendo a comunicação e eu ficava, caramba, isso é incrível, eu quero um dia ser igual. E naquilo ali, de acabar escolhendo a faculdade, eu tinha dúvida de 3, que é psicologia, história e jornalismo. Eu pensando naquilo, caramba, cara, e se um dia eu for esse tipo de pessoa? E aí acabei entrando no jornalismo, em 2024 comecei a faculdade, conheci as 4, né, na mesma turma, e desde então a gente vem dividindo diversas experiências, né? Eu tenho a vontade de seguir como a Maria e a Larissa no jornalismo esportivo, como eu disse, porque eu predomino muito os esportes desde pequeno, não só o futebol e o basquete, eu sempre assisti diversos esportes. E tenho diversos profissionais de referência, como Marcelo Beckler, Eric Faria, tem o Lucas Pedrosa. De mulheres eu gosto bastante, recentemente comecei a conhecer a Mariana Spinelli, a Luana Maluf. E são pessoas que eu tenho total como referência porque eu quero ser igual um dia, espero poder ser, né? Chegar no mesmo patamar. Você é vascaíno? Sou. Você falou no Lucas Pedrosa, eu já vi que é vascaíno. Vasco da Gama e nada mais. Isso aí, ele começou... Já equilibramos a rivalidade aqui, ó. Já equilibramos o negócio, vamos nessa pegada. Rivalidade aqui na mesa. Exatamente. Mas o futebol passa por isso, né? Essa rivalidade saudável, né? Saudável. Né? Isso é muito bacana de acontecer, tanto no esporte quanto em qualquer área aí. Saudável, né? Agora eu queria falar uma coisa, que eu queria fazer não sei se é um desafio, eu vou passar a bola para vocês, vou deixar vocês falando entre si aí, entre pontos, né? Vocês podem ser... Nicole, vem pra cá. Podcast, até onde vocês quiserem. Entre pontos comandando Entre pontos comandando, gente. Pegamos aqui. Cadê? Vem, Tricolor. Eu vou ser a minoria, não gostei. Botafoguense não tem, gente. Gente, estão procura de botafoguense. A procura de botafoguense. Então já manda lá. Nossa, vocês estão abrindo pra outros times? Porque querem... Tem que ter diversidade, tem que ter diversidade. Os 4 do Rio aí. Entendi. Então tudo bem, mandem o currículo, tá? Entre pontos TV, estamos aceitando. Enfim, mas já que a gente tá no comando agora, né? Araru TV virou nossa, Entre Pontos tá mandando. Sempre, né? O que a gente acha importante pautar e falar? Escolher um assunto e a gente joga na roda.
Vamos lá. Primeiro, vamos falar da oportunidade, como a gente tá Claro. crescendo e alavancando aqui, né, gente? Passou de ter uma semana pra criar um perfil, colocar Sim. ele no ar, pra agora estamos aqui, ó, num podcast, numa conversa. Tomando conta. Em menos de um mês Realmente de algo projeto. sério, né? Isso é incrível. Pô, e na Aru TV, que é um ótimo lugar, um jornalismo que eles estão aí já há muito tempo no mercado, fazem sempre. E que sempre deram oportunidade pra gente, né? Desde o curso, a gente sempre teve muita oportunidade de tudo. Tanto na prática quanto na teoria. Eles sempre estiveram com a gente, sempre apoiando. Que Não, foi é, o pilar da ideia. pilar da né? nossa ideia. Tinha na nossa Apoiaram cabeça. muito. E eu não sei como, porque eu achei que de início o Marcos e a André, eles iam, tipo, mandar a gente embora, expulsar. Da Larissa. Vou falar mesmo. Também achei, gente. Durante o curso, a gente fez, pra quem não sabe, eles fizeram uma oficina de audiovisual, né? E nós três participamos dessa oficina. Sim. Do nada, como sempre a gente falou, oficina audiovisual, a gente gosta, vamos. Só que aí o Marcos e o André eles são pessoas muito gente boas e eles dão uma abertura realmente pra eles ensinarem, deixar a gente aprender, colocar a mão na massa. E aí que tá o erro. Esse é o perigo. Porque a gente acaba gostando muito de colocar a mão na Eles massa. deixaram a gente por... Eu acho que o erro é deixar. Eles deram a massa. Exatamente. Deram uma abertura e aí a gente gravava, tipo, todo sábado a gente pegava uma sketchzinha pra gravar um videozinho bobo. E aí assim, quem quer atuar? Quem quer estar no por trás? Aí tinha dia que a gente colocava a mão, todo mundo atuava e outros ficavam mais no por trás. A Larissa, gente, coitada do Marcos, porque o Marcos fazia as coisas, a Larissa falava, ai, mas eu queria fazer desse jeito. Ai, mas daquele jeito. Não, ó menino, fica quieto, por favor, vamos começar a gravar. E era, tipo, ela insuportável todos os sábados. Mas ela é assim em todos os trabalhos. Teve um trabalho que a gente fez na faculdade, que também foi um podcast, que a Larissa, tipo assim, ela não participou. Não eu deixem ela ser falou, diretora. Gustavo, Não é, deixem. Ela é Não diretora. deixem. Gente, ela era insuportável. A gente começava a fazer brincadeira porque a gente não consegue levar nenhum trabalho a sério. A gente é assim o tempo todo, a gente fica rindo o tempo todo. E a Larissa detesta que a gente fica rindo o Aí eu tempo ficava, todo. gente, foca, vambora, gente, olha a hora, eu quero comer. E não era de jeito leve não, tá? Mas eu acho que é uma coisa muito boa do nosso grupo, que a gente, desde o primeiro dia, se deu muito bem, que se entrosou. Nós temos jeitos parecidos de lidar, porque nós somos os 4 profissionais incríveis. Eu admiro muito cada um aqui dessa mesa. Ai, que bonitinho. Eu não falei, gente, corta isso. Mas assim, todos nós temos um foco, nós somos muito focados, a gente tem a noção do que a gente quer pro futuro. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma leveza nas coisas, por sermos amigos. Então, a gente acaba querendo fazer reuniões que serão sérias ou maçantes pra projetos mais sérios, Aí a mais gente pesados. bota um monte de salgadinho na mesa. E vira uma curtição danada. Aquela curtição que às vezes é tipo assim, acabou o trabalho. Mas aí, às vezes, a gente tem essa leveza. E os 4 acabam tendo, em algum momento, você vai ver que o Entre Pontos ele vai fazer um rodízio de coisas ali. Porque às vezes, tipo, em projetos que a gente faz, a Larissa tá como diretora, já teve eventos, tipo, tá eu e a Larissa diretora, a Larissa e a Duda como diretora, eu e a Duda, a gente tá pegando a Jade sendo direção também, o Cauã também, pô, tem essa ideia disso, tem aquilo, não sei o que, isso que lá. Cada um consegue indo pra uma área e a gente vai fazendo um rodízio de todos testarem ao mesmo tempo. Então, eu acho muito bom. E eu acho também Muito legal. muito bom que muitas vezes vai ter trabalhos que não vai estar os 4, mas tipo, vai estar só eu e a Larissa. Eu, Larissa, ó? Eu e a Nicole, eu, a Larissa. Enfim, mas por trás a gente tá todo mundo trabalhando junto, A gente né? sempre tá ligado A de Larissa alguma lá da forma. casa dela, gente, eu tô editando tal coisa, tal Caô, gente, tal ideia, não consigo ir, e tá, eu e a Nicole, estamos aqui, mas estamos mandando tudo, então acho que todo o trabalho tá os 4, não importa se tá gravando lá agora ou não, Sim. mas isso eu acho que é o mais legal da gente. Sim. E sempre, desde o início da faculdade, sempre foi assim. Desde que a Sempre. gente se juntou pra começar tudo. Desde o primeiro dia, né? Porque antes a gente não gostava da Larissa, né? É por isso que a gente não gostava da Larissa. Era muito Ela estava em outro lado da sala. É porque vocês estavam em um grupo, eu estava em outro grupo. Aí a gente pegou, sequestrou a Larissa pra A Larissa era do grupo Mas é burguês da sala, o mais certinho. É, e os grupos a estudante. gente, tipo assim, E a gente cada era um lá do julgava. fundão, né? A gente... Mas aí depois chegou o momento que o grupo da Larissa se afastou, né? Trocou de É turma porque, e a gente teve que adotar a o meu burguesa. grupo era todo publicidade. É. E só tinha eu e a Tainá de jornalismo. Então, quando mudou, que saiu a publicidade, separou a publicidade e jornalismo, só ficou a gente, não tinha o que fazer, meu grupo inteiro tava lá. Aí eu falei, nossa, esse pessoal é interessante. Nossa, sobrou só isso aqui. Eu acho que é tipo assim, Não tem nada melhor do que Não, mas eu olhei e falei, nossa, esse pessoal é interessante, né? Vamos tá querendo ser amigos. Se bem que no início a gente também era um grupão, né? Com pessoas de publicidade. É, mas e aí acabou que virou a quando ficou minoria. só jornalismo, Sim. aí Na você ficou a união verdade, a perfeita. gente,
foi na época do Cauã, não, mas nós três foi na Fomos época do curta. Do curta aí. Pra quem No não sabe, a gente cinema. também tem um Verdade. curta-metragem, tá bom? Acompanhe depois É no nosso verdade. YouTube, É, Entre sim. Pontos TV. A gente pode postar A gente lá, vai né? postar Vamos lá. postar lá o Postar lá. nosso. Temos 2 Uma boa. curta-metragens. Porque o Cauã não ficou com a Dois. gente. Ele ficou E em os outra dois turma. ganhadores. Os Os dois dois mais ganhadores. vencedores. 3 prêmios Exatamente. pra cada. Isso aí, Exatamente. arrasamos. Assim, a gente tem experiência também. É. né? Só pra contar. A gente também não chegou assim do nada também, não. A gente tem uma história. Somos qualquer coisinha também, não, assim, jogado. Mas eu fiquei muito feliz, eu mudando um pouco o assunto, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu tirar o Entre Pontos do papel, colocar ali realmente na prática, e tá É. nascendo um Até projeto porque depois lindo. de um ano, né, com o grupo projetos. Ele precisava vir aí, mas tá, Precisava. tipo, sendo um projeto muito bonito, que tá realmente só no começo, a gente não Sim. tem nenhum mês ainda, né, de projeto. Não. E já Mas alcançou Tem o muita quê? coisa aí. 3 gente- semanas? 3 semanas. 3 É. semanas. Caraca, Nosso 3 primeiro evento foi o quê? semanas. 1º de março, E a não gente foi? já tá indo pro Isso. terceiro evento. Eu acho que a gente tá conseguindo crescer de uma forma muito boa, fazer. Muito tipo, boa. a gente E tá a realmente só alcançando começando, é só o pessoas começo. que eu não achava que a gente ia alcançar, né? Tipo, a gente tá no começo, mas, pô, a gente recebe tantas mensagens, tipo assim, nossa, que trabalho incrível, nossa, Sim. vocês, Sim, nossa, que e a evento gente tá incrível. recebendo muito apoio da nossa galera, assim. É, sim. Que eu não imaginei. Eu também E não imaginei. só da nossa galera, tipo assim, na minha cabeça, eu imaginei que seria apoio das nossas famílias. É, eu Tipo, nossos também, avós, eu nossos também. pais, que eles estão sempre mais juntos. lindinha, vocês. Só que não, a gente acabou apresentando esse projeto na faculdade, porque isso é um projeto independente nosso, né? Não tem Sim. nada a ver com a faculdade em si, mas acabou apresentando pros nossos professores. E todos eles estão chegando muito junto. O professor Daniel, o Wesley, Mônica, Luana, Aline. A Mônica comenta todos os nossos A posts Mônica, de uma nossa fã ativa. número 1. Mônica, nossa Daniel maior também. fã, Daniel ajudando, dando Ó, o conselho. microfone, olha a luz. Então, é Somos muito legal. gratas aos nossos professores por isso, por estarem sempre junto com a gente. A nossa turma também, né? Que A nossa tá turma sempre inteira tá junto. sempre ajudando a Eles gente. estão acompanhando tudo lá, curte tudo. Se quer ajuda pra evento, só chamar que a gente já tem uns jornalistas que vão estar junto com a gente. É verdade. Então, acho que a gente tá tendo um apoio muito bom. E cada evento que a gente tá indo, a gente tá conseguindo um público melhor Sim. também. Sim. Eles estão vendo que, mesmo com os caos que a gente passa aqui, mas o pessoal do público do evento não acompanha, porque a gente não passa, né, pra A fora. gente não demonstra Apenas esse é problema de equipe, caos de equipe, a gente vai lidar com isso. E a galera, tipo, tá vendo a gente trabalhar, colocando a mão na massa e tá, tipo, feliz. Foi tudo que o Marcos falou ao longo desse podcast, que o jornalismo local, né, tem muito pra crescer e todo mundo fala um pouco da mesma coisa pra gente, que a gente tem muito pra apresentar, muito bom, e todos estão contentes, ansiosos por isso. Então eu espero que seja só o começo de um grande projeto, Por que a favor. gente siga firme Também nessa espero. aí, né? Que Entre Pontos cresça, que a equipe cresça. Amém. Amém. Vai A gente Mas se eu só queria estruture. discordar um pouquinho de você, Nicole, que você falou que você só esperava o apoio da nossa família. Só que eu sempre confio no nosso potencial, cara. Tipo, 3 semanas de projeto e já tudo isso, tipo, é muita coisa. Amanhã, mais um evento esportivo, porque evento esportivo É o que a gente mais é faz fazer, muita querendo ou coisa. não. Evento esportivo é pesado, gente. É pesado, é verdade. Não, sério, é muita coisa, mas foi muito legal também. Já tem um evento cultural e um evento esportivo na conta. Um podcast aqui, a gente se apresentando, gente, é muito Exatamente. especial. Então, tipo assim, eu acho que isso aqui é um pouquinho de algo muito maior que a gente vai colher no futuro, sabe? Sim, com É uma certeza. plantinha que tá começando a crescer. E eu acho que a gente fala assim, que demorou um ano pra gente criar, mas eu acho que a gente criou o Entre Pontos no momento certo. No momento certo. A gente Sim. estudou esse tempo, a gente Foi- recebeu conhecimento, fizemos trabalhos de faculdade que a gente tá botando em prática agora. Então, tipo, a gente fica brincando, demorou um ano. Não, gente, a gente ficou um ano trabalhando, estudando pra finalmente criar o Entre Pontos e Sim. ser esse trabalho incrível que tá E a sendo gente segue agora. aprendendo toda semana. Essa semana mesmo, com a palestra da Julia Navarro, gente, eu aprendi tanto com a Foi, palestra Foi dela. incrível a palestra. Sério, não, Boa. gente, incrível. Foi uma incrível, Quem tiver a incrível. oportunidade, depois conheçam o perfil da Conheçam, Júlia Navarro. por favor. Ela traz uma abordagem maravilhosa de como é o papel e a função da comunicação no meio das notícias de violência contra a mulher, porque a gente tem um papel absurdo. São coisas que, quando ela fala, são óbvias, mas sem na ouvir, prática, a não gente, é. tipo, não percebe as pequenas diferenças, mínimas coisas que fazem uma diferença absurda. E ela faz um mestrado sobre isso, então acompanhem depois lá, porque é absurdo. Sim. Mas é muito bom também que a nossa faculdade nos dá essa possibilidade de cada vez aprender mais. Eles todo semestre trazem uma palestra com uma galera de fora. Tipo, a Michelle da InterTV, que tá sempre também de braços abertos pra nos ajudar a qualquer momento, né? Eles trouxeram e elas falaram muito em cada palestra. Os professores estão sempre trazendo uma isso que eu bagagem ia muito falar, boa. Não só as palestras, mas os professores em si. A gente Os chega com qualquer projeto, tipo assim, eu quero abrir
esse agora é o Entre Pontos. Eles vão sentar com a gente, eles conversaram igual o Wesley sentou com a gente, o Wesley conversou. foi tão perfeito Ele já pra falando gente. sobre Sério. futuro, tipo assim, Plano de marketing do negócio, futuro, plano de leve isso a negócios. sério. Então, tipo, esse apoio dos professores também com a gente, de qualquer projeto que a gente mandar pra eles, é incrível, muito bom. E E é voltando- sempre assim, né? O nosso coordenador do curso, Daniel, ele todo do jeito doido dele, a gente fala, Daniel, queremos isso. Ele, tá bom, tá. Bora. E Partiu. partiu. Vai, gente. E ele só topa qualquer coisa que a gente falar. A gente, Daniel, grava um vídeo pra gente. Ele, vambora. A gente faz tudo Vai com ser o vocês, vídeo que mais não sei o quê. bobo possível. Tipo assim, ele vai gravar. Vai gravar. É. Eu acho muito legal também que agora que a gente tá praticando, a gente começa a lembrar de coisas que a gente estudou. Sim. Tipo, às vezes É eu fico loucura, pensando né? Caraca, a gente já viu isso. Igual o posicionamento de câmera, que a gente ficou gravando aquele negócio Sim, durante 2 aham. meses. De vez em quando vem a voz do Daniel. Não, é tal coisa. Ficou, Larissa, é Ângulo tal tal. coisa. O Daniel falava isso. E esse acho que é o grande medo do universitário, né? Tipo, vou me formar e se eu esquecer as coisas que eu aprendi no mercado de esquece, trabalho. gente, Não vocês não esquece. esquecem. Mas não, depois você começa a praticar, você fala, nossa, Eu isso já aqui vi era isso aqui. assim. Até que eu realmente aprendi, Eu né? aprendi. Isso é muito bom, muito Mas é maneiro. um medo muito normal, né? Só praticando que você Eu vai acho que é saber em de qualquer verdade. área. Eu acho que não É. é. Na comunicação um pouco maior, porque nosso trabalho é levar informação, não importa a área. Sim. Então, tipo, é uma responsabilidade um pouquinho, assim, maior. Mas eu acho que qualquer área tem medo, tem um Sim. desafio, tem. Qualquer área você tem que ter sua responsabilidade. É um medo normal de todo universitário, de Sim. cada coisa. É verdade. Por isso que a importância da gente ter o nosso laboratório experimental, que é o Entre Pontos, porque assim a gente consegue praticar, consegue entender como funciona cada coisa, entender o por A trás. gente não tem aquela pressão de... Pois é. Tem que dar De- certo, tem tem que que estar sim, feito. ser dessa Porque maneira se a gente que- estivesse num estágio, por exemplo, com alguma rede TV, aham. algum estágio certo, e tipo, caraca, isso aqui não pode dar errado, isso aqui tem que estar certo. Não, a gente não, a gente, deu errado, tudo bem, gente, na A gente próxima vai a gente, aprender. a Só gente estamos aprende. sendo nós Exatamente. mesmos. Jovens Isso aí. que estão aprendendo. Fica leve, moldando seu acaba futuro. deixando a nossa profissão mais divertida, né? Assim, faz a gente Porque a gostar gente mais do que trabalha a gente e realmente a gente- está estudando. A gente trabalha, aprende e se diverte, né? Porque é um Sim, grupo de aham. adolescentes. É, E um adolescente. Adolescente. Vai, para, a gente é adolescente. pré-adolescente, tá? Pré-adolescente. Tá bom, Acho que a gente você é um mais um pouco vira pré-adolescente. criança, hein? É. Ó, outubro tá chegando, quero presente, tá? É adolescente. Adolescente já tá grande. Não ganha presente. Não ganha presente. Mas queria mudar aqui um pouquinho o momento, que a gente tá no mês de março, mês da mulher. E infelizmente queria falar que tá acontecendo muita coisa muito ruim aí pelo Brasil. Mas eu não poderia também deixar de homenagear essas grandes mulheres que estão aqui comigo. São pessoas que eu tô dividindo dias. Eu tô dividindo o trabalho agora, as aulas, tudo. Então, parabéns pra vocês, não só hoje, mas todas as semanas, todos os meses. E espero que cada vez mais as mulheres tenham mais espaços como esse aqui, e não só esses espaços maiores, porque elas sempre tiveram um lugar delas na sociedade, não é só os homens. Então é isso. Você sempre... Ai, que bonitinho. Ele é a nossa diva. Ele Ah, é muito bonitinho. E é uma graça, gente, porque o Cauã atualmente, tipo, nessa equipe ele é o único homem, né? E às vezes a gente esquece disso. E o Cauã vira realmente a nossa diva. A gente começa a falar as coisas, tipo, no feminino. Tipo, meninas, vamos. Meninas, vamos. Ou então a gente tá falando, tipo, a gente tem muitas reuniões assim. né? reuniões. Estamos conversando no meio do corredor, a gente tá falando ideia tal, surgiu agora. E a gente tá indo, aí vamos, andando, falando, e a gente entra no banheiro. Aí a gente percebe que a voz do Cauã silencia, né? A gente fica, gente, ué, cadê o Cauã? Por que ele não tá com a Ele lá na gente? porta esperando. Eles ficam, bota Eu lá na porta do fora banheiro esperando ela, gente, não dá. Olha, mas eu queria contar uma história engraçada envolvendo banheiro, gente. Essa Lá semana vem. estava eu lá na Cuidado, amigo. faculdade, calma. Estava eu lá na faculdade utilizando o banheiro masculino, de repente entra uma menina, eu, oxi. Aí ela me olha, eu olho pra ela, a gente fica, quem tá no lugar certo? Aí lá vai a gente olhar a plaquinha. E, gente, a menina me travou, porque se eu tava usando o banheiro masculino, eu corretamente estava certo. Eu sabia, né? Aí a gente olhou a placa e falou, meu Deus. Aí, graças a Deus. Não, graças a Deus ela não viu nada de errado, mas, gente, ela me fez duvidar. Mas às vezes as plaquinhas elas são confusas. É. Quase Até que eu mas faço a também mesma uma coisa. Não, que ainda ela mais já. se for novato, gente. Você, É. tipo assim, é um do lado do outro. A pessoa no desespero entra em qualquer banheiro que tiver. Mas imagina a cena. Não, gente, eu fiquei desesperada. Ele Fiquei, se meu olhando. Deus. Ele Ai, não gente, aprende. não aprende. Dessa vez eu tô acertando a trend. Tá, Tava na hora, Gente, né? Tipo, inclusive, o momento de marketing agora, falando em trend.
Entre Pontos TV, nós temos todas as redes sociais possíveis, sigam a gente lá. Entre Pontos TV no Instagram, Entre Pontos TV no TikTok, Entre Pontos TV no YouTube também. Em cima. A câmera tá em cima. Tá me ouvindo, é isso que importa. Tipo, sigam a gente lá, compartilhem pra todo mundo, porque esse é só o começo de um projeto que eu espero que seja brilhante e vingue. Então, a gente tem muito que mostrar ainda, acompanhe. Todos os tipos de conteúdos possíveis, tá, gente? Seja bastidores, seja as aulas, seja os nossos Seja os projetos, perrengues. tudo, E se tudo. tiver ideias também do que a Podem gente mandar. pode estar fazendo, Sim, que vocês mandar. querem que a Mandem, gente gente. faça. Ou se só tiver algum enviar evento lá, que você fale, é, ai, tem um evento tal. Gente, manda pra gente que a gente vai estar indo. a gente vai pra qualquer coisa. Nos ajudem a construir Qualquer esse coisa. projeto incrível, e que a gente tá muito interessado por tudo. Qualquer Sim. coisa. A gente é tipo aquele legado lá da Globo. A gente é agro, tech, é pop, é tudo. Qualquer assunto a gente tá indo, gente. Só Entre chamar. Pontos tá em tudo quanto é Só lugar, chamar. vambora. Quer falar de agricultura? A gente vai. Quer falar de teatro? A gente vai. Futebol? Tamo lá já. É isso, só nos chamar. Chama a gente na DM, que a gente olha tudo. É isso, né? Acho que a gente já tomou muito tempo aqui acho do Horário que- TV. Podemos devolver pro Marcos, ou a gente vai tomar pra sempre e ficar aqui. Eu acho que a gente pode acho ficar que a gente pra pode sempre aqui. ficar. Eu acho que É, eu acho que acho, né? os quatro aqui ficaram bem na mesa. Eu acho que Gente, o Marcos não quer mais o posto Ele dele. Ele deu pra gente agora. Dá pra gente. É, ele falou que a gente vai continuar o legado e vamos continuar assim. A gente só acaba semana que vem, né? Beleza, então, vamos continuar. Vamos Qual outro continuar. assunto vocês acham maneiro a gente abordar e falar? Se não fossem jornalistas, vocês seriam o quê? Nossa, Nossa, uma ótima pergunta. gente, eu não Gente, eu não faço faço ideia. Porque na verdade eu faço ideia sim, né? Porque eu ia fazer arquitetura, né? Sério? Cara, Eu todo nunca falei pra vocês? Não. Nossa, Nunca eu... falou. Tipo assim, quando eu E eu fiz te o conheço há Enem... 3 anos, Maria. Eu nunca contei isso pra vocês. Nunca. Porque quando eu fiz o Enem, tanto que eu entrei na faculdade pagando pra depois, no segundo semestre, eu pegar a bolsa. Porque eu entrei na faculdade na Estácio como arquiteta, pra fazer arquitetura. Eu troquei de... Nossa, amiga, nada com nada ali, É que porque eu áreas... sempre- nada com nada, né? É porque, tipo, eu sempre quis ser arquiteta, não sei porquê, mas eu queria fazer arquitetura. Tanto que eu ia pro Rio fazer arquitetura ou pra Petrópolis. Só que aí eu desisti e fui fazer na Estácio. Aí eu falei, caraca, comecei a fazer, fiz um semestre de arquitetura. Só que eu falei, caraca, não é pra mim isso aqui não. Aí eu peguei e Ah, por isso que você entrou no meio do nosso Foi, semestre. porque eu estava estudando e na Estácio arquitetura. Você chegou Por isso que eu entrei em Gente! maio. Nossa, você nunca falou isso pra gente. É sério? Nunca. Eu achei que eu Cara, tinha ela jogou um falado. plot nível Netflix aqui agora. Eu não Eu esperava. achei que eu tinha falado. E o mas... que te fez pensar, olhar pro jornalismo? Ai, gente, não sei. Na verdade, foi o TikTok, gente. Eu tava TikTok salva vidas. Sim, eu TikTok tava salva vendo vidas. muito. Porque eu sempre fui apaixonada por esporte e tal. Só que, tipo, eu Sim. nunca tinha olhado pra área do jornalismo no esporte, né? Então, na minha cabeça, jornalismo era só, tipo, estar na televisão apresentando, tipo, as notícias. Não tinha noção que tinha outras áreas do jornalismo. Então, tipo, eu tava... Arquitetura. Eu falei, vou fazer arquitetura. Que até que é legal, tá? Tipo, o primeiro semestre Sério? é legal. Não é chato de muita conta, não? Cara, não tive muita conta ainda. Foi É mais que você chegou desenho. primeiro semestre, né? É, o primeiro semestre era só desenho. Eu tava tendo uma Por aula isso de que você desenho. gostou. Era muito divertido. Tipo, a gente ia pros lugares pra... Vocês estavam Era jogando The essa Sims. criatividade. Jogava Nossa, The Sims, adoro tá The vendo? Sims. E a gente jogou The Sims uma aula, sabia? Foi bem legal. É, The Sims Simone The Crush. Sims, sério? essa Daqui a já pouco não ela me tá no acha. Craft, tá ligado? Fazendo caso. Cara, mas aí, tipo, eu peguei, aí eu falei, caraca, pai, isso não é pra mim. Aí ele, tenta ir pra outra área, pô. Aí, porque na Estácio, eu, tipo, tava tentando bolsa, mas eu ainda pagava na Estácio também, só que não conseguia bolsa, eu acho que foi Deus não deixando eu conseguir bolsa pra arquitetura. Aí eu falei, tento, pesquisa outra área. Aí eu comecei a aparecer no TikTok, primeira coisa, quando eu entrei no TikTok, a primeira coisa que apareceu foi alguma menina mostrando a rotina de universitária de jornalismo. Eu falei, caraca, legal. E ela queria seguir de esportivo. Aí eu falei com meu pai falei, vai e tenta. Aí foi quando eu tentei trocar minha bolsa pra lá, só que eu não fui de primeira. Aí eu comecei a pagar e eu conheci vocês. Primeiro eu conheci o Divo do Diego, né? Ela manda a gente, Aí, né? eu, Tipo, quando vocês eu, viram, aí eu né? conheci a Nicole e a Larissa eu conheci bem depois, né? Porque a Larissa era de outra divisão, né? Rival. Era rival lá. Mas aí quando eu entrei, eu falei, caraca, é exatamente aqui que eu quero ficar. A primeira aula já foi a apresentação, né? Que, tipo, todo mundo lá, tipo, o que que eu falo? A Nicole, ai meu Deus, o que que eu falo, o que que eu falo? Mas quando eu entrei, eu falei, caraca, é exatamente aqui que eu quero ficar. Aí eu falei, gente, como assim eu entrei em arquitetura? Tipo, sabe? Hoje eu fico... Nada a ver. Muito Mas nada a eu ver. era arquiteta, do nada. Nossa, amiga, não. Você é comunicação total. Você é comunicação Não tem como total. Não arquitetura. consigo ver. Eu veria até em arquiteta aí. publicidade, mas já arquitetura. Eu tava em dúvida entre publicidade e jornalismo. Só que eu falei, caraca, publicidade Não, São não é cursos jornalismo. bem Ou algo de então, moda. para mais- Agora, Moda, arquitetura... é Sim, verdade. tava na minha lista de moda também, mas enfim, aí eu fui pro jornalismo. Enfim, essa é a minha história, agora vocês estão sabendo.
Conhecemos Maria Eduarda Pode agora, passar. após Agora, 3 já, anos. após 3 Após 3 anos. Mas eu jurei pô. que eu tinha contado pra vocês, eu não sabia que eu não tinha Não, contado. amiga, Nunca. você nos omitiu o tempo todo que você era da rival. É. E eu era da faculdade rival É, ainda, é né? por isso que você ficou quieta. Acho que foi isso, acho que foi isso. Não era pra ser. Coisa Ah. feia. Meu Deus. E você, Larissa? Gente, eu fui uma coisa assim, nada a ver. Eu não imaginava. Na verdade, eu não queria fazer nada, né? Já chegou Sabemos. Na Herdeira verdade, eu burguesa. queria ser herdeira, viajar o mundo todo. Só que a vida não é fácil assim, né? Aí eu falei, nossa, preciso fazer uma faculdade. Eu tava no 3º ano do ensino médio, eu falei, preciso escolher um curso. O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, cara, Larissa, administração. tá doido aqui, ó. Larissa, sai fora de engenharia. conta. Juro. Sai fora de conta. Não, eu ia fazer, sabe o quê? Educação física. Nossa. Não, mas tipo assim, dá pra ver. Você é todo esporte também. Sim. Então, faz é sentido. porque eu falei assim, gente, eu quero fazer alguma coisa que eu goste. O que eu gosto? Esporte, Nada. sempre. Não, eu sempre fui da área de esporte, tipo assim, em geral. Qualquer tipo de esporte, eu sempre gostei. Então eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa que envolva a área esportiva. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Né? Eu falei, educação física, que é o mais óbvio, é o que mais tem esporte ali. Aí eu falei, tá, educação física. Mas aí eu comecei a ver como é que funcionava a educação física. Eu falei, eu não sei se eu vou estar querendo muito isso. Não sei se eu vou estar querendo estudar. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui pesquisando mais sobre a área do esporte, sobre o que eu poderia estudar com isso. Foi onde eu achei o jornalismo esportivo. Aí eu falei assim, nossa, eu gosto de falar e eu gosto de esporte. Jornalismo esportivo. Matou, perfeito. Perfeita, Junção. juntou perfeita. Aí, só que aí eu ainda tava em dúvida, não, eu fiquei entre educação física e o jornalismo esportivo. Porque, tipo, a educação física, eu ainda teria, pelo menos em Saquarema, é muito mais fácil você conseguir uma área de emprego ali, Sim. pra educação física. Então, isso me prendeu mais. E o jornalismo não, o jornalismo era, sim, sorte total. Exatamente. Mas eu falei, não adianta eu fazer uma coisa que eu não goste. Aí foi quando, no final do ano, do último ano, assim, a gente teve uma excursão pra Veiga. Pra Acho que visitar a faculdade, todo porque a mundo gente teve, tava lá. todo mundo teve. Aonde graça Mas A gente Adela. tava no mesmo dia. a minha e Larissa foi juntas. E a gente não se viu. Ou se viu e não lembra, Ou mas a eu gente não tava no lembro. mesmo Então, lugar. acho que todo mundo faz excursão pra Veiga, porque eu Sim. também tive excursão Quando pra foi Veiga. o último ano do ensino médio de vocês? 2023. 23, amigo. Só eu que fui 22? Amigo, você é mais velho. É, né? Ah, Então, aí a gente tava no mesmo dia, só que eu não lembro, a gente não sei se a gente se viu. Aí fomos fazer excursão pra Veiga, aí eu entrei lá. Primeiro a gente foi nos laboratórios lá de baixo, aí eu entrei no laboratório de anatomia. Aí eu olhei aquele corpo lá e falei, meu Deus. Larissa, não é pra mim, não é quero. pra mim. Eu olhei conta aquele uma história que negócio ela tem lá. corpo lá atrás, não Sim, é? Sim, Caramba. Aí eu fui naquela sala, quando eu olhei assim, um corpo dentro da banheira, um monte de pedaço de corpo humano, assim na parede. Aí eu falei, que é isso? Não vou estudar sobre isso. Aí eu saí da sala, aquele cheiro horroroso. Aí fomos caminhar pela faculdade. Quando a gente entrou no estúdio, falei Eu acho que o sentimento de entrar no estúdio pela Cara, primeira vez é tipo... Sim, Meu Deus. Eu entrei é uma assim, virada de chave, é um eu negócio, entrei no tipo, estúdio, paixão. Eu vi todas aquelas câmeras, aquela tela verde, um monte de coisa A cabine, assim, o telepronto lá Sim, parado. sim. Aí eu olhei e falei, o quê? É isso aqui que eu vou fazer na minha vida, não quero mais sair desse lugar. Aí foi aí que eu decidi, eu falei, não, vou fazer jornalismo. Que aí eu vi a faculdade, vi como funcionava lá na Veiga, né, como é que era o curso de jornalismo. E assim, eu me apaixonei, aí eu entrei. No primeiro semestre, eu falei assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que isso foi o sentimento de Tô todo mundo, fazendo né? aqui. Porque a gente entra com o sentimento, tipo assim, caraca, o primeiro semestre a gente vai ficar no estúdio, todos os Sim. dias vamos estar no estúdio. Não, Não, gente, sala não de é. aula. Não, Não gente, é. é sala de Sinta-se aula informar. copiando. É assim. Mas, cara, aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura é essa que eu fiz na minha vida? Isso não vai dar certo. Aí foi passando a faculdade, a gente começou a fazer vários trabalhos, a gente começou a conhecer várias pessoas. Eu falei, meu Deus, é isso. Eu não Todo mundo tá certo. eu não me vejo fazendo outra coisa, sei lá. Eu não penso em outra faculdade, em outra coisa. Se me tirar agora do jornalismo, eu vou falar, quê? Não vou fazer nada. Se me Não tirar vou de fazer nada, eu vou ficar aqui, ó, na vida, assim. Vender minha arte na praia. Nem sei fazer. Nem tem arte, mas Nem tem ela arte. vai. Ó, olha aí, a desenhista ali, ó. É verdade, desenho mesmo. Junta vocês duas Eu e desenho que pronto. você aprende, amiga. É isso. E você, Nicolinha, fala aí. Vai. Então, eu não tinha uma área tão diferente como elas assim,
mas desde pequena eu queria, era minha área dos sonhos, cinema. A minha faculdade dos sonhos era fazer cinema, eu queria cinema e era isso. E beleza, só que começou a chegar terceiro ano do ensino médio, realmente de ter que, pô, eu preciso entrar numa faculdade, e aí que entra aquela dúvida, né? Vou pro meu sonho e morar embaixo da ponte, ou eu vou buscar uma profissão e ter um dinheiro. E aí eu comecei a ficar matando de cinema, e cinema na nossa região não tem, né? Teria que ir pra capital. Sim. E pra mim era muito inviável a capital, não tinha a menor condição de estar indo pra Niterói ou Rio. E eu ficava, gente, eu vou pra lá sem R$1 no bolso, sem nada, sem um familiar, e pra não ter dinheiro, porque não tem área direita, a gente não vai receber, eu não vou ter a vida. Aí minha família, que sempre me apoia em tudo, graças a Deus, mas eles começaram, tipo, filha, pesquisa um pouco mais, dá uma olhada. E aí eu fui começando a pesquisar. E todo mundo na escola já falava pra mim, falava, Nicole, você é comunicação, a cara de comunicação. Porque eu fazia tudo na escola, gente. Eu era representante, eu era gremista, eu era do conselho da escola. E eu sempre me envolvia em tudo de falar. Eu era aquela que vai nas salas dar recado. Eu era que ia na sala de direção, dar recado pra direção mesmo. E aí ficava em eventos, eu falava em eventos. E todo mundo falava, cara, comunicação. E eu comecei a estudar. E aí teve a nossa visita à Veiga também. O primeiro lugar que a gente foi já direto no estúdio. Quando eu entrei no estúdio, olhinhos brilhando já, coração a coração, apaixonei, amor à primeira vista. Eu falei, comunicação é minha área. Só que não foi nem pro jornalismo. Porque eu tinha a mesma visão da Duda, do jornalismo engessado, só de você ficar na frente da televisão, você falar, aconteceu um acidente aqui, tal. Eu falei, gente, eu acho que não tem estrutura pra lidar com essa coisa, eu acho que não é pra mim tão engessado. Então eu pensei, publicidade. Já tinha uns trabalhinhos ali na época, de social media e tudo mais, eu falei, publicidade. E eu entrei pra isso. Quando eu fui buscar minha bolsa ainda do ProUni, não abriu bolsa pra jornalismo, abriu pra publicidade apenas. Que eu ia tentar os dois, o que desse a bolsa eu ia levar como um sinal do universo que era pra eu fazer. Quando eu vi que não tinha bolsa de jornalismo, eu falei, é isso, o universo é que eu faço publicidade, não é jornalismo, é publicidade, sou publicitária e fechou. Peguei minha bolsa de publicidade. Entrei no primeiro semestre, aí eu comecei a conhecer gente, né? Tipo, a Duda ainda não existia nessa época na faculdade. Ela tava fazendo arquitetura. Agora sabemos o que ela fazia, gente. Cara, e aí eu conheci o Cauã do jornalismo, falava sempre jornalismo. Aí eu comecei a olhar um pouco mais dessa área, eu falei, tá, o que eu estou fazendo em publicidade? Porque por mais que sejam, tipo, meios muito correlacionados, é muito diferente, né? Eu outra falava área. pra Nicole, tipo, Nicole, vem pro jornalismo. Porque, tipo, chegou a parte que ia separar, né? E, tipo, né, quando eu entrei, eu era muito grudada na Nicole e na Maiara, né? Aí eu falei, caraca, eu já vou perder a Maiara pra publicidade. Eu não posso perder a Nicole pra publicidade também. E eu já era na corda bamba ali, no mundo. Aí eu fiquei puxando, vem pro jornalismo, Nicole. Aí a Larissa começou a andar com a gente também, e ela, vamos, Nicole, pro jornalismo, vem pro jornalismo. Aí eu cedi, na primeira oportunidade que teve, eu troquei minha bolsa, eu falei, jornalismo, e é isso, é minha paixão, não tem como. E a mesma coisa, hoje em dia não me vejo fazendo algo fora do jornalismo. Comunicação é o lugar, não tem como. Não, hoje em dia eu vejo todos vocês no jornalismo, não tem como, gente. É a cara de vocês todas. E você, sério. Diego? Amigo, mas você, quando você falou que você pensava em outra área também, amigo, eu não esperava isso de você. Nem eu, mas ele que já tinha Só feito porque coisa eu na sou escola. meio bobo. Eu falei então, na época de escola, falando de escola, né? Eu fiz cinema por 4 anos na escola, me apaixonei então um pouco por cinema. Eu não fiz o curta primeiramente na faculdade, na época de escola eu fiz acho que 14, 16 curtas, seja atuando, dirigindo, escrevendo. Tinha ganhado como melhor filme nacional na época também, segundo melhor ator. E eu fazia teatro também, então teatro foi por um tempo assim a minha casa, foi por uns 2, 3 anos. Eu pensei, pô gente, um dia eu quero ser ator. Só que é aquilo, o teatro na região dos lagos, principalmente lá em Cabo Frio, era algo muito escasso. E principalmente falando de teatro de Cabo Frio, ele está paralisado desde 2017 devido a problemas estruturais. Então tipo assim, você já não tem a principal casa do teatro na cidade. E qualquer outro cursinho ali e tal, tava cobrando um preço muito absurdo e os comentários que eu recebia também sobre ambos não eram muito legais. Então, tipo, eu desanimei muito mesmo, porque realmente o que eu ouvi era, você vai ter que ir pra capital, tal. E tipo assim, pô, gente, eu não tinha essa visão, sabe? Era muito, mas muito complicado. Ainda mais que minha avó, ela infelizmente tá passando por problema de saúde, quem mora com ela sou eu. Então, tipo, não tinha como eu pensar em deixar Cabo Frio, pelo menos não naquele momento e nem agora. Então, tipo assim, desde então eu tô no jornalismo, porque é um espaço onde eu me encontrei, me sinto bem hoje em dia. Tenho muito respeito e carinho ainda pelas outras áreas, quem sabe teria sido muito bom, mas eu acho que o jornalismo de fato é onde eu me encontrei. Eu não teria conhecido vocês se eu não tivesse entrado no jornalismo. Se eu tivesse entrado em 2024, porque como eu falei, eu terminei em 2022, mas só em 2024 eu fui pra UVA. Então, tipo assim, eu acho que também foi bom esse tempo que eu tive ali em 2023 de pensar bastante. E até chegar na pessoa que eu tô sendo hoje aqui com vocês. Eu acho que é um bom desenvolvimento até agora.
Mas lembrando um pouquinho do que vocês estavam falando, principalmente sobre de todo mundo já ter ido para Veiga, parar lá no estúdio, gente, realmente, eu lembro até hoje. Tem gente que não fez jornalismo, mas ficou encantado quando viu o estúdio pela primeira vez. É um encanto ali quando você chega na faculdade, entra... É o ponto alto da faculdade pra mim, é o estúdio. Sim. Então, todo mundo se apaixona, Inclusive, é o parque de diversões. Eu não sei se vocês tiveram isso no dia que vocês foram lá, mas pelo menos no meu teve. Lá eles meio que fizeram um experimento lá com vocês. Tipo, vamos gravar uma entrevista aqui rapidinho e tal. No nosso então, foi de entrar na cabine, a gente entrou na cabine e falou também nos microfones. Não teve tempo pra fazer entrevista, porque eram várias escolas e eram muitos alunos. De estúdio aí foi mais só experimentar a cabine mesmo e o microfone. Tipo, eu acho que nossas áreas favoritas é a agência e o estúdio. Acho que... Não, é um parque de diversão. Por mim, eu tinha aula lá todos os dias. Eu tô amando que agora a gente sempre tem aluno na agência. Sim, a nossa turma é pequenininha. E a agência, gente, ela é tão estética, tão bonitinha, com uma parede com vários pôsteres de filme, sério, é muito bonito, gente, muito bonito. Mas, acompanha a gente no Instagram pra gente poder... A gente mostra tudo pra vocês. Mas, inclusive, você falando isso agora, eu acho que é um ótimo tópico pra gente levantar, tirar de sala de aula e trazer pra cá. Da nossa turma está mais escassa, mais pequenininha. Aconteceu esse ano que a nossa turma... Desculpa te cortar, mas vai ser o nosso tema, né, de jornalismo investigativo, não vai ser? Falar Sim, sobre faremos isso? um trabalho sobre isso. E é uma ótima pauta pra gente levantar sobre como anda o jornalismo atualmente. Não só o local, né, mas principalmente vamos focar no local. Porque a nossa turma, a gente entrou na faculdade e tinha uma turma imensa, gigantesca, porque era publicidade e jornalismo juntos. Quando chega o momento de você separar as turmas, separar os cursos, que aí você vê que realmente, né, vai, 60 pessoas para uma aula e 20 para outra. E aí esses 20 vai cada vez mais diminuindo. Agora a gente chegou no ponto que nós somos, no máximo, 15, né? São 15. E, tanto que um trabalho vai ser a turma inteira fazendo um trabalho. E teve uma grande dificuldade, que quase não abre nova turma esse ano, porque não teve gente de interesse pra vir. Só a publicidade que estão procurando em jornalismo, ninguém tá procurando. É, tipo, loucura. Que tanto que quando a gente entrou, pra me concorrer à bolsa, tipo, era 2 vagas só e muita inscrição pra jornalismo. Mas era muita mesmo. E hoje não tem inscrição nenhuma. Tipo, qualquer pessoa, se quiser chegar lá agora, tipo, não tem turma pra você. Ou você vai pegar uma turma avançada pra depois fazer as disciplinas, se entrar gente nova pra conseguir fazer. Ou você não vai fazer jornalismo aqui. Tipo, tanto que abrir agora é online, né? Ou então online. Só que, tipo, gente, online não é a mesma coisa. A experiência da comunicação é você ter ali o contato. A experiência é ótima. Eu acho que o que mais ganha a gente na faculdade é porque a nossa faculdade é totalmente prática. Assim. Sim. A nossa faculdade é muito prática. Os professores sempre tentam voltar alguma coisa pra gente já trabalhar, já colocar a mão na massa. Então isso é uma vantagem absurda pra gente. E leva muito à reflexão, né, do porquê poucos interesses na nossa área, porquê que a gente quase não tá vendo mais ninguém, que tá diminuindo isso cada vez mais. Isso também traz aquela pauta que a gente falou sobre as pessoas quererem se passar como jornalistas, mas não terem um diploma, né? Porque eles acham que é muito fácil. Que é só criar um perfil, ligar a câmera e pronto. Pra que eu vou fazer faculdade se eu já tenho as visualizações, que é o que me interessa? As pessoas, cada dia que passa, eu acredito que estão mais preocupadas em viralizar, virar famosas, do que trazer uma informação, realmente. Trazer algo construtivo. Isso é uma coisa que a gente fala, logo que a gente entra na faculdade, os professores falam isso. Não busquem fama, né? Busquem informar da maneira correta. Busquem isso, porque a fama, ela vai ser uma consequência. Mas o aprendizado e aquilo que você vai passar, não. É o que você vai se dedicar. Exatamente. Não é buscar fama. A gente não tá lá pra buscar fama. Mas eu acho que o que tá desanimando também é a questão que hoje em dia, se colocar um jornalista formado com mestrado e o influencer, vão escolher o influencer. Então as pessoas hoje em dia estão escolhendo se tornar famosas para ter essa oportunidade. Principalmente agora, a gente que acompanha jornalismo esportivo, a gente sabe que, né, os canais que a gente falou, a metade ali não tem formação jornalista. É tudo influencer que foi chamado para ser jornalista. E tem o nome jornalista, só que não é jornalista. E eu não vou julgar, porque eu entendo que eles ganham visibilidade, sim, exatamente. Tipo assim, pra eles, com isso. Pra Só eles que, ao isso mesmo é ótimo. tempo, os jornalistas, eles acabam perdendo um espaço que eles deveriam ter. Eu acho que dá pra fazer aquela junção, sabe? Dá pra fazer um mix. Sim. Porque, infelizmente, nos tempos atuais está ficando muito escasso. Eu comecei a pensar mais nesse tema, foi quando eu e a Nicole, a gente foi na recepção dos calouros esse ano. A faculdade, na primeira semana, não teve aula e tal, foi só uma imersão para os calouros irem lá para a faculdade. E a gente foi para a sala de comunicação.
Gente, era tipo 40 pessoas na sala. Tinha alguns veteranos e tal, mas a maioria, obviamente, era o pessoal calouro. Não vou saber a quantidade exata de calouros de publicidade, mas era gigante. E de jornalismo só tinha uma. Uma Apenas única aluna. uma única E aluna. a gente. Acabou. Sabe, Isso é tipo, assustador. Mas pelo que vocês assustador. falaram de influência e não jornalista, vocês trouxeram um nível mais nacional ali, um maior, né? Mas a gente pode ver isso até mesmo no nosso local. Sim. Tipo, vamos falar pelo lado de eventos, que é o que eu mais acompanho, né? Se você for fazer um evento, aí busca cobertura, busca comunicação, você vai ver, anunciar lá quem é a cobertura oficial. Raramente você vai ver um veículo de jornalistas. Vai ver os influencers locais, os famosinhos que tem mais seguidor. Quanto mais seguidor, é aí que você é chamado pra pessoa fazer um vídeo, porque é isso que vai bombar e é isso que vai trazer visibilidade pra Araruama. Sendo que podia muito bem estar, tipo, abrindo portas pra jornalistas que estão começando, os universitários estão começando, ou até aqueles que já são jornalistas, que tem pouca visibilidade, mas trazem um trabalho sério, e o trabalho oficial sério deles, que podem atrair visibilidade, né? Não só apenas a fama já atual. Então eu acho isso bem preocupante. Agora uma pergunta total diferente. Qual foi um momento assim mais diferente, engraçado que vocês já viram no ambiente da faculdade? Um momento assim, foi diferente pra vocês não esperavam. Um momento inesperado. Eu acho que eu não tenho nenhum momento na cabeça, não. Não esperar. Momento inesperado, que foi Eu uma acho que a surpresa pra faculdade eu já não vocês. esperava, então tudo que veio. Principalmente a Tudo Maria, que vem gente, eu já tô é chocado por você arquitetura, Cada gente. coisa eu Cada- ficava já, meu Deus, uau, pá. Eu acho que o diferente, assim, foi tipo que eu achava que era uma coisa, né? Que tipo, eu achei que quando eu chegar lá eu ia ter que aprender só teoria. Claro que eu achei que ia ter prática, mas eu achei que era aquele negócio, tipo assim, jornal. Você vai aprender a lidar com o jornal, com a informação. Só que quando eu cheguei lá, tipo assim, não, você vai fazer um curta. Gente, a gente fez um curta. Sim. Tipo, nunca na minha vida eu ia achar que a gente ia atuar Nem e eu. dirigir o curta. A Nicole, que queria cinema, ficou muito feliz com o curta. Eu entrei na faculdade pensando nessa parte do curta, porque eu sabia que eu ia amar. Então eu acho Só que que também foi, Vocês foi isso foi... maravilhoso. Teve um momento engraçado. Não, isso foi uma coisa diferente do curta, porque quando eu gostava de cinema, eu achava que eu iria pro lado Atuar. atuação. Mas não. Quando a gente entrou no curta, eu e a Larissa, a gente não quis saber de atuação. A gente tomou logo a direção do A gente curta. tomou a direção, a gente começou a se meter no roteiro. Eu e a Duda com a mão na massa de Vocês, roteiro é. e a Larissa com a direção, e eu percebi que o por trás Cara, eu só- ganhou muito Gente, mais. Eu só atuei porque eu fui também. obrigada, porque não tinha ninguém, as duas não queriam atuar, então eu tive que atuar. Mas realmente, essa parte de criar roteiro é estressante, é muito estressante. E se eu falei... Mas é que- muito bom, muito Tudo é bom. muito estressante, mas é muito bom. Tipo, a direção. Às vezes a Cara, Larissa, eu como amo sempre, dirigir. ela era um pouquinho mais grossa, falava, gente, vambora, olha a hora, gente. Gente, desse jeito. Mas é uma coisa, tipo, muito maneira ali. É. Ai, gente, fazer o quê? Né? E eu acho que o curta foi legal também, porque Foi. juntou a visão de publicidade com jornalismo. Sim, o Então curta a foi visão dos misturado. dois lados foi, tipo, muito legal. Tipo, cada um tinha uma visão diferente. A Larissa não E- deixava ninguém ter visão. Ela era dela e pronto. Mas Olha só, a gente tinha aquilo pra seguir. Eu falava, a gente vai seguir isso aqui então. Que eu coloquei. Porque assim, ó, a gente tem uma regra daqui até aqui. Não pode passar pra cá. É só isso aqui. Eu delimitei, eu tô mandando. Mas era tipo, super tranquilo, Mas entendeu? ficou bom, a gente ganhou a Ficou melhor muito direção. A gente ganhou a melhor direção do curta. graças a Larissa, gente. Graças E o a Larissa. melhor roteiro. E o melhor roteiro, graças. Gente, se eu falei que a Larissa ter virado, quase ter virado arquiteta era um plot twist, vocês não imaginam o curta delas. A Duda. Gente, genial. Genial o curta dela, Mas é, o gente. curta Mereceu do todos os Cauã- prêmios. O do Cauã O também seu foi curta genial. também. Vocês Foi, tava transmitiram incrível. um roteiro absurdo ali Até também, hoje uma minha avó narrativa. comenta, tipo, é o Cauã, um ator lá que pegou a faquinha de pão. Eu falo, é esse mesmo. Até hoje o Cauã é conhecido pela faculdade como Não, Stalker. esse é um Stalker. momento engraçado que eu queria dizer. Gente, na faculdade o pessoal me perseguia e falava, oi, Stalker, eu ficava, gente... Ator famoso. Você queria ser ator aí, É ó, virou verdade. ator e famoso. Mais uma vez, vamos disponibilizar os curtas no nosso canal do YouTube. Vamos. Gente, sei lá. Enfim, gente, mas agora eu acho que Já deu, falamos, né? Acho que já foi falamos. demais. Deve ter 15 horas de... Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? 24 horas como Entre Pontos. Poxa, virou BBB. Quando a gente bater 1 milhão, a gente faz 24 horas. Quantos pontos? Beleza, eu acho boa. ótimo isso. Tá, acho Igual que, os vídeos da eu acho que Camila amanhã a Loures gente do já Rio bate 1 15. milhão. Eu acho que amanhã a Ah, gente eu já também acho, tem. se vocês ajudarem a gente. Pelo menos 1000 a gente consegue, né? Então vamos indo aí, né?
Então, vamos devolver? Vamos Vamos devolver. Infelizmente, acabou, né? Ah, Marcos vai voltar aqui pra falar com a gente, pra dar uma última chamada. Vocês encerram. A gente... Ai, gente, é importante. Estamos isso, importantes. Que isso? Igual o YouTube então, galerinha. Finalizar. É encerrar para o próximo. Então, vamos, né? Alguém quer puxar o encerramento Pode aí? puxar, Pode aí, puxar dona você. chefe. Gente, é isso. Esse foi o nosso podcast com o Entre Pontos e Araru TV. Eu acho que poderia ser a primeira de muitas parcerias futuramente. Vai ser, aí, não, né? vai ser. Vamos estar jogando mais pra frente. E foi maravilhoso estarmos aqui conversando, falando com vocês, trazendo ótimas pautas, seja sérias ou não sérias. Continuem acompanhando tanto a Araru TV, que tem um trabalho excelente, maravilhoso há anos, quanto o Entre Pontos, que está começando agora, virão muitos trabalhos por aí. Acompanhem também mais quadros, mais podcasts, mais entrevistas. Curtam, compartilhem, eu ia comentem. falar isso agora. Se vocês gostaram do nosso podcast, da nossa conversa, curte, comenta, compartilha. Enche o Marcos de mensagem É. pra gente voltar. É isso aí. Chama o Entre Pontos de novo. Nossa, aquele pessoal muito maneiro, Sim. gostei. É isso aí. E E a gente vai até o Até o próximo. próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.